Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas, e antes de começar a mostrar esse Fiat Scudo para vocês, eu queria pedir, assine o nosso canal, se inscreva aí, acione o sininho para você receber as notificações de quando temos novos vídeos. Esse aqui é o Fiat Scudo. Ele foi lançado meados de 2022. Na verdade, o que a Stellantis fez? Ela pegou o Peugeot Expert, né, e fez o rebatismo dele para o Fiat Scudo. Qual que é a grande vantagem? Ela tem duas carrocerias. Tem essa que nós estamos testando, que é a carroceria Cargo, e tem também a carroceria Multi, que ao invés de ser totalmente fechada aqui na lateral, ela é envidraçada. E com isso você tem várias possibilidades de alterações, tanto para ser um veículo de passageiros, como para ser um veículo de carga, ou adaptar, como essa aqui está adaptada, já deu para perceber, para hortifruti. Tem um ar-condicionado aqui atrás, né, uma câmara fria, capacidade de carga de 1.500 quilos, o entre-eixo bem longo, tem mais de 3 metros de entre-eixo, então isso facilita bastante também. O volume da parte traseira é um volume com mais de 6 metros cúbicos, ou seja, são 6.100 litros. Ela vem importada do Uruguai. Os preços que estão publicados hoje para a região, para o estado de São Paulo, nesta versão Cargo é 191.240 e na versão Multi, que é aquela envidraçada, 196.340. E além dessas duas versões que eu já citei, tem também a versão 100% elétrica, que é chamada de e-Scudo, né? E a grande vantagem dessa van aqui é que, por carregar 1.500 quilos e pelo tamanho que ela tem, você não precisa de carteira profissional. Carteira CNH do tipo B, tá, já é elegível para dirigir esse veículo. Isso é uma vantagem, principalmente para os frotistas, que não precisam contratar motoristas mais treinados ou mais capacitados. Bom, como eu falei, praticamente aqui na dianteira, trocaram, né, o logotipo, colocaram essa grade em Fiat, com o novo logotipo Fiat bem grande. Interessante que você vê que a parte superior da grade é totalmente fechada, porque a parte de refrigeração, tanto de motor, transmissão, a parte de interresfriador do turbo, está toda aqui nessa parte inferior. A iluminação é convencional, com a vantagem que ela traz o DRL, né? A luz de rodagem diurna, ou seja, você não precisa acender os faróis para andar em algumas rodovias do Brasil. O acesso ao compartimento de carga é feito por essa porta, que ela é deslizante, praticamente 1,20 m de abertura aqui e 90 centímetros de abertura aqui. Nós estamos com essa câmara frigorífica instalada dentro do carro, que acaba perdendo um pouco do volume do espaço, né? São peças, né, que fazem a parte de revestimento e, obviamente, para manter a temperatura aqui nessa área. A iluminação convencional também, novamente, logotipo da Fiat foi colocado aqui. Tanto a porta lateral quanto essa porta traseira, elas estão interligadas com o sistema de trava elétrica, ou seja, você não tem perigo de, durante um trânsito, por exemplo, alguém abrir a sua porta traseira, né? E novamente é uma porta que tem uma ótima abertura, 1,20 m de abertura aqui, 1,20 m de lateral. E outra coisa que facilita, nas duas portas pode ser feito isso, pode abrir praticamente 180 graus. Além do volume total de 6,1 metros cúbicos, né, que você cabe nesse baú ou nesse compartimento de carga, ela tem 2,86 metros de comprimento, 1,63 de largura, e entre as caixas de roda, né, que você perde um pouco de largura, é 1,25 metros. Ou seja,
é um volume bom e com boas dimensões também para adaptar vários tipos de implementos que forem necessários. Na parte de rodas e pneus, ela utiliza pneu 215/65/16, roda de aço, não tem calota, aqui fica para um acabamento pelo próprio usuário. O sistema de freio é a disco nas 4 rodas, com ventilados aqui na dianteira. A motorização desse veículo é única, é um motor 1,5 litros turbo diesel, ele entrega 120 cavalos e torque máximo de 30,5 kgfm, sendo que esse torque já aparece a 1.750 RPM. Então isso dá uma elasticidade e fica muito agradável de dirigir esse veículo. Lógico que eu estou dirigindo essa semana praticamente sem carga, né? Mas só aquela carga da própria câmara frigorífica já tem um pezinho ali, mas ele fica bem gostoso mesmo. E você percebe que a força que esse motor tem, se você colocar os 1.500 quilos aqui, ele vai responder bem. Tem 4 válvulas por cilindro, turbo carregador está aqui na parte dianteira. A gente pode tirar essa capinha e a gente enxerga um pouquinho mais o fluxo, né? O fluxo de ar ele sai daqui, vai para o interresfriador e volta para cá para fazer a admissão aqui por trás. Tem aquela desvantagem que o tubo de escapamento acaba passando por baixo do motor, mas é uma questão de configuração. E acoplado a esse motor, a gente tem um câmbio manual de 6 marchas. Bom, pessoal, agora aqui olhando a parte frontal, aonde a gente está sentado, né? Primeira coisa, a posição de dirigir. Tem a vantagem de ter ajuste de altura e distância no volante. Eu gostei dessa parte de controles posicionado aqui no alto da porta, tanto o espelho retrovisor quanto os vidros, né, das 2 janelas dianteiras. Logicamente, por ser uma van, tem aquela frente um pouco mais recuada, não dá para a gente esticar tanto as pernas. Mas tem um bom apoio aqui para o pé esquerdo, ou seja, dá para descansar bem. Tem ajuste de altura do facho de farol. Um detalhe bem interessante que esse carro tem, que essa van tem, é controle de velocidade de cruzeiro, do tipo convencional, quanto limitador de velocidade. Então aquilo, né? Como esse é um carro predominante para uso urbano, eles falam que esse tipo de carro é bom para aquelas entregas, né? O last mile, né? Aquilo que você já faz a tua entrega final realmente, né? Esse controle de limite de velocidade é bom para evitar aquelas multas bestas em centros de cidade. E na estrada o controle de cruzeiro é muito legal. Um carro com câmbio manual com controle de cruzeiro. Um ponto bem positivo para a Fiat nessa configuração. O quadro de instrumentos também ele é bem completo. Velocímetro do lado esquerdo, contagiro à direita. E aqui ao centro a gente tem o computador de bordo, que já indica aqui consumo em litros por 100 km. Na média, entre São Paulo e Campinas com esse carro a 120 km por hora, fez uma média de 14,5 km por litro. Uma média muito boa para esse tamanho de veículo, né? A Fiat divulga 12,5 de consumo em uso rodoviário. Na parte central, basicamente a gente tem um rádio bem simples aqui, com uma tomadinha USB, sistemas de ar-condicionado, aqui está nessa parte central o controle, e aqui na parte inferior aparecem os controles adicionais de abertura de portas, para desligar o controle de estabilidade e para desativar o sistema Start-Stop. Agora que já conhecemos esses principais controles, vamos até o posto, levantar e fazer aquela verificação por baixo. Vamos conhecer direito como que são as suspensões dianteira e traseira desse veículo. Vamos lá. Bom, pessoal, chegamos aqui no posto Avenida em Souzas para a gente poder verificar o carro por baixo. O que a gente vê? Primeira coisa, a parte do balanço dianteiro, ele não é tão longo e tem uma boa altura livre do solo. Então com isso a gente já vê que o carro praticamente não tem nenhum resvalado aqui na dianteira, bem protegido mesmo. Um peito de aço aqui, um protetor de cárter do motor e do câmbio,
bem reforçado também em chapa. E na parte de suspensão dianteira, a gente vê um subchassis frontal, está aqui instalado, ele é bem reforçado, ou seja, tem bastante rigidez torsional. E a suspensão é do tipo McPherson. Então a gente vê aqui um braço de controle, uma coisa que me estranha um pouco, realmente eu desconheço outro modelo que tenha um braço de controle inferior simples como esse daqui. Aqui a gente vê a barra anti-rolagem e amortecedor telescópico com a mola incorporada. É do tipo McPherson. Tanque de combustível, plástico de 69 litros. As linhas da parte de combustível estão aqui pela lateral do carro. Aqui a gente vê algumas coisas daqueles implementos que estão instalados no veículo. A ponteira do escapamento está aqui no meio do carro, ou seja, ela não vai até lá atrás. E na suspensão traseira, esse conceito aqui, né, que seria um braço para cada lado, está fixado diretamente na carroceria, sem utilizar nenhum subchassis traseiro. Mola helicoidal, amortecedor pressurizado. Aqui a gente tem o batente que ele utiliza, é um batente de borracha. Existe talvez até a possibilidade futura de uma instalação, né, nessa arquitetura de um eixo traseiro, ou seja, para uma tração 4x4, porque as duas semiárvores poderiam passar por aqui e um diferencial centrado, né? O step está colocado por baixo do veículo e olha esses fechamentos que eles colocam aqui, né? É justamente para evitar aquele efeito paraquedas no para-choque traseiro. Me parece que ele vai dar bastante conforto na hora que a gente for andar com o carro. Vamos conferir isso lá na pista. Chegamos de volta aqui em Joaquim Egídio, nesse trecho de paralelepípedo. A gente vê que o carro ele é até suave, uma boa movimentação nessa condição de carga vazio. E a hora que a gente entra aqui no trecho de asfalto, a primeira coisa que percebe é o ruído de rodagem. Você vê que ele é silencioso. O que traz um pouco de ruído aqui para dentro é obviamente o sistema de refrigeração da câmara aqui atrás, mas a rodagem do carro em si é bem tranquila. E no sistema de direção ele utiliza eletrohidráulica e tem uma certa progressão de esforço de direção. É bom, assim, é mais leve do que uma direção hidráulica comum, dá aquela precisão que a gente gosta de ter de volante, né? Aqui a primeira curva aqui a gente ia ver que tem que fazer um ângulo de esterço um pouco maior do que se fosse um carro de passageiro, mas isso é normal quando você está numa van como essa aqui. A gente já observa também a rolagem da carroceria. Obviamente esse carro tem um centro de gravidade mais alto, então ele acaba tendo uma rolagem de carroceria e um balanço lateral um pouco mais pronunciado, mas não chega a ser algo incômodo para uso geral. E a movimentação também nessas ondulações que restaram aqui nessa estrada, a gente vai vendo que vem negociando bem isso tudo, não mostra assim incidências de batentes. A única coisa que eu observei numas lombadas um pouco mais bruscas, né, aquelas lombadas mais curtas, é que aparece o fim de curso da suspensão dianteira e o fim de curso da suspensão traseira. Então dá um pequeno ruído de queda de roda, tanto na frente quanto atrás. Mas também, novamente, isso aparece na condição vazio. A hora que você está numa condição mais carregado, aí, esses ruídos não tendem a desaparecer, na verdade. Esse motor é bom, você percebe que ele é bem elástico. Você vê aqui, ó, uma terceira marcha, ele cresce bem a rotação. O pedal de acelerador, ele tem um segundo estágio. Na hora que você está acelerando, você tem um curso relativamente longo e depois tem um segundo estágio a mais que você percebe, né? Como se fosse aquele botãozinho do kickdown de carros automáticos.
aquele curso adicional do acelerador que te dá a potência máxima do veículo. No quadro de instrumentos aparece também a indicação de marcha, né? A indicação de troca de marcha. Quando ele percebe que já está na rotação de troca de marcha pela carga do acelerador, ele já indica lá, ó, muda para quinta, muda para sexta. Bom, outra coisa agradável na condução dessa van é a parte de sistema de câmbio. É que as trocas de marchas, elas têm um curso relativamente curto, fácil de engatar, aquele engate em X, né? Quarta, quinta, segunda, terceira, é bem fácil de fazer, tanto na progressão quanto na redução de marcha. A única coisa que não é muito satisfatório pela posição das pernas é punta-taco. O punta-taco aqui fica devendo, até dá para fazer, mas não é a melhor das manobras a serem feitas, não. Em termos de instabilidade em curvas, a gente percebe que o piso está um pouco molhado, mas não percebo o sistema de controle de estabilidade querendo entrar ou querendo cortar tração por causa de algum escorregamento. Então ele é pouco intrusivo e, mais do que isso, o carro é bem estável, que é o mais importante, né? O bacana também é as condições que você tem aqui na posição de dirigir, né? São vários portas-pacotes que tem espalhados pelo carro, né? Tanto aqui nas laterais de porta, como aqui no centro, e esse aqui também na parte superior. Em termos de visibilidade ao dirigir, mesmo com esse painel fechado na parte traseira, a gente percebe que os espelhos retrovisores têm bom tamanho, tem uma boa visibilidade traseira. Esse para-brisa, ele é bem panorâmico aqui também, ele te dá bastante visibilidade. O sistema de freio, ele é bem eficiente. Você vê que está sobrando freio aqui, estamos com o carro sem carga, né? Ou seja, na hora que colocar os 1.500 quilos, sobra freio, bem dimensionado, com um disco na traseira, que nesse caso aqui, por causa do peso máximo, é uma eficiência melhor, então é bem recomendado mesmo. E a modulação do pedal de freio é outra coisa que parece um carro de passageiros, não parece que estamos numa van com esse peso bruto tão elevado. Bom, aproveitar que estamos chegando aqui naquele trecho de subida da Estrada das Cabras, vamos fazer uma aceleração aqui em subida para ver nível de ruído. Lembrando, isso não é um teste de desempenho, muito menos um teste homologado de ruído, é só para a gente perceber se tem algum detalhe a mais, algum ruído a mais de aceleração. Bom, o que deu para ver aqui pela medição de ruído, que nós estamos com mais ou menos 87 decibéis de média de ruído. Ele tem alguns picos que aparecem na hora que a gente troca, chega no limite de rotação, mas eu não percebo nada de vibração do motor vindo aqui para dentro do carro. Ele cresce de rotação liso, apesar de ser um motor diesel, que naturalmente passa mais vibrações. Esse aqui ele passa bem liso mesmo, ou seja, isso mostra que a parte de coxinização, todo o trabalho de suporte do motor e do câmbio estão muito bem feitos. E também em aceleração a gente não percebe nada mais que aparece aqui, ou de escapamento ou de outras partes móveis. Então gostei do comportamento geral. Isso significa o quê? Ao final do dia, a pessoa que vai trabalhar com um carro desse para fazer entregas 6, 8 horas dirigindo, não vai ficar, lógico, o cansaço existe,
mas não vai se cansar tanto, porque é um carro mais suave e mais confortável. Os números de desempenho indicados pela Fiat são de 12,5 segundos para fazer o 0 a 100 e 160 km por hora a velocidade máxima, que é uma condição boa para esse tipo de aplicação. E mais, 12,5 segundos para uma van desse tamanho aqui é um desempenho bem bom também, né? O tanque de combustível tem 69 litros. Isso dá um alcance cerca de 800 quilômetros. Também é outro ponto positivo para o tipo de aplicação desse veículo. E a Fiat indica ainda que esse é um dos carros com o melhor custo total operacional. As revisões, as 3 primeiras revisões, né, de 10, 20 e 30 mil quilômetros, tem um custo total de R$ 2.700. Então são todos fatores, né, que você vai somando no custo total de operação de um veículo desse tipo, ajuda, né? Ou seja, colabora bastante para o custo operacional da empresa ou do pequeno negócio. Eu gostei dessa proposta aqui, acho que realmente é um veículo que tem capacidade de entrar no mercado e atender essa lacuna que foi deixada pela própria saída da Kombi alguns anos atrás de produção. A garantia é de 3 anos, com 100 mil quilômetros, ou seja, é um veículo que tem tudo para fazer sucesso nesse segmento de pequenos negócios e entrega final de produtos. Eu gostei, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.